Olá, bem-vindos à nossa aula inaugural do curso de Tecnologia e Sistema de Informação. Meu nome é Guio Kobayashi, eu sou professor da UFABC e também sou coordenador desse curso. Bom, o objetivo desta aula inaugural é a gente apresentar algumas informações básicas do curso para vocês terem um início de curso, né, mais rápido, mais fácil e apresentar também informações interessantes sobre a parte operacional e a parte programática do nosso curso. Bom, primeiramente, bem-vindos ao UFBC, né? Vocês todos são agora alunos da nossa universidade. A UFBC foi criada em 2006, né? E eu estou nessa universidade desde a sua fundação. A UFBC foi criada para ser uma universidade diferente, né? Para ter uma proposta inovadora em relação ao ensino superior. Uma característica importante da UFBC desde a sua criação é um modelo de curso superior baseado em 3 ciclos, né? Onde o primeiro ciclo é o nosso bacharelado interdisciplinar. Atualmente nós temos 2 bacharelados interdisciplinares, o bacharelado em Ciência e Tecnologia e outro em bacharelado em Ciências e Humanidades, o BCH. Esses 2 bacharelados são cursos de 3 anos, né, cujo objetivo é dar uma formação conceitual sólida para o aluno, né, nas respectivas áreas, na área de exatas e na área de humanidades. A partir dessa formação sólida, conceitual sólida, a ideia é ter um segundo ciclo profissionalizante, onde o aluno seria encaminhado a um curso de formação profissional. Tá? Então, seria, no caso do BCIT, seria os cursos de engenharia. Nós temos atualmente 8 cursos de engenharia, o curso de ciência da computação, o curso de física, química, biologia, entre outros. Tá? Nós temos vários cursos. E o terceiro ciclo seria a ideia de ter um curso de especialização onde você mantenha a sua atualização profissional ao longo da sua vida profissional. Então essa é a ideia básica dessa estrutura que foi criada a partir, né, desses conceitos envolvendo 3 ciclos de formação. O nosso curso, o Tecnologia em Sistema de Informação, está enquadrado no terceiro ciclo da nossa universidade. Tá? Então, ela nasceu com a intenção de preencher esse terceiro ciclo. Seria a nossa primeira proposta, né, em relação ao nosso modelo de desenvolvimento do ensino superior. Bom, então um pouco do nosso histórico desse curso, né? Ele nasceu em 2008 com a ideia de uma proposta que foi levado à Universidade do Brasil, UAB, que estava iniciando suas atividades naquele ano. Então a ideia foi propor um curso de especialização com característica de ensino à distância, né, para financiamento, né, pela UAB. E mais ou menos 2 anos de aprovação e formatação do projeto, e nós conseguimos iniciar o TSI em 2010. Tem, portanto, quase 13 anos a partir da nossa primeira oferta. Tá? Então, foi nosso primeiro curso de Lato Sensu e o primeiro curso em EAD da UFABC. Nós escolhemos a educação à distância justamente pelo modelo atual, né, dessa proposta. Isso não tem nada a ver com a pandemia, viu, gente? Então a ideia foi, desde o começo, tornar um curso acessível para profissionais que estão no mercado, que estão trabalhando, que teriam grande dificuldade de deslocamento, né, para uma aula presencial, por exemplo. E acima de tudo porque a concepção de que um profissional do mercado já teria maturidade suficiente para fazer o acompanhamento, né, à distância dessas disciplinas. Que
é uma proposta um pouco diferente, né, da graduação, onde realmente ainda acreditamos que uma aula presencial faz muita diferença, né, em relação à graduação, em relação à própria maturidade do aluno. Tá? Então, foi uma ideia, né, há 13 anos atrás, foi uma ideia até que tivemos dificuldade, né, de implementar na UFBC. Era o começo do EAD no Brasil, poucos professores, né? Aliás, a maioria dos professores não tinha nenhuma experiência em EAD. Eu era um dos poucos, né, que já tinha tido experiência em EAD, né, e que eu trouxe para o UFABC também. Mas tivemos muita resistência, inclusive, em implantar esse curso, justamente pela sua os preconceitos em torno do próprio EAD, né, que ainda eu acho que ainda tem um pouco desse preconceito, tá? Mas enfim, em 2010 nós começamos essa nossa primeira oferta e ao longo, né, desses anos todos nós tivemos várias ofertas. Em 2017, né, o TSI 4 foi a primeira vez que nós fizemos uma oferta oferta própria, fora da UAB. Tá? O objetivo foi fazer uma série de experimentos, né, e queríamos ter uma certa liberdade em relação à oferta da UAB. Tá? A ideia foi criar, né, dois polos, usando nossos dois campos. Nós temos um campus em Santo André e outro em São Bernardo, e a partir desses dois campos criar turmas, né, e fazer alguns experimentos. Na verdade, o TSI foi criado, né, desde o seu começo. Usamos como plataforma de testes, né, e de ensaios para vários formatos, né, de aula. Tá? O formato atual é decorrência desses experimentos todos que nós fizemos, a experiência que adquirimos ao longo dessas diversas edições do TSI. Então, descobrimos, por exemplo, que, claro, logo de cara o material tem que ser diferente, né? O material de aula é diferente do presencial. Tá? Então, temos que desenvolver material em termos de vídeo, em termos de até do texto, né? E a questão da avaliação é uma questão muito importante também para permitir o acompanhamento. E reparamos desde o começo que nós temos uma grande perda logo no começo, né, do início das aulas, justamente por problema de engajamento do aluno ao curso. Isso acontece porque por não ser obrigatório a presença física na instituição, o aluno tem dificuldade de arranjar, né, a sua vida para encaixar as aulas, a encaixar o curso dentro da sua agenda diária. Tá? Então, esse é um processo complexo, né? Não envolve somente a vontade de estudar, né? Então não envolve também a capacidade. Nós já fizemos vários ensaios onde conseguimos avaliar que muitos alunos talentosos, competentes, né, também não conseguiram acompanhar, não por falta de capacidade, mas por falta de capacidade mesmo de agendar, né, e controlar a própria envolvimento no curso. Né. Chegamos à conclusão de que você tem que realmente fazer com que o aluno se envolva todos os dias no curso, haja uma imersão, né, na ideia de fazer o curso. Né? Sem essa imersão, você não consegue ter esse acompanhamento e andar com o curso, né, ao longo desses anos. Tá? Então é um aspecto muito complexo, porque conseguir um tempo, né, na agenda, não é só questão de tempo, né, você precisa ter um espaço físico dentro da sua residência, né, ou no seu escritório, para poder se dedicar, né, uma hora e meia ou 2 horas que seja, né, ao longo da semana, para poder desenvolver o curso. Descobrimos também que o fim de semana é muito complicado você desenvolver o curso só utilizando o fim de semana. Principalmente porque o fim de semana você não consegue controlar a sua agenda.
né? Normalmente é uma agenda que fica na mão, né, ou da família, né? A prioridade é a família. Tem outros eventos, né, que ocorrem durante o fim de semana, onde fica muito difícil você ter um horário fixo, controlado, né, onde só você consegue se dedicar ao curso. Então é onde estão as festas, é onde você tem os encontros dos amigos, né, onde tem as demandas do companheiro ou da companheira, dos filhos, né? Então o fim de semana é muito complicado você ter um horário só seu, né? O horário praticamente pertence aos outros. Motivo pelo qual chegamos à conclusão de que durante a semana é muito mais fácil você administrar o seu tempo, né? É um horário que você controla por causa do trabalho ou do estudo. Você tem uma agenda sob seu controle ao longo dos dias da semana. É mais fácil conseguir uma hora durante a semana, né, nos dias da semana, do que no fim de semana, tá? Então, ou várias horas durante o fim de semana. Então, em função disso, e em função da necessidade de imersão, o modelo atual é evitar dispersão ou atenção em várias disciplinas. A ideia é você se concentrar numa única disciplina, ter uma imersão completa durante um período. Então, durante um mês, vocês terão somente uma única disciplina para se preocupar. O formato das aulas e o formato das atividades é feita de forma que vocês tenham que entrar no nosso sistema, no Moodle, né, que é a nossa plataforma de ensino, todos os dias. Essa é a ideia básica, né? Você tem um compromisso, vocês teriam que se planejar para entrar, né, no Moodle pelo menos uma vez por dia, né, e algumas horas, né, 1 até 2 horas por dia ao longo da semana, tá? Nos 5 dias, inclusive no sábado, tá? Então, esse é um esquema que tem funcionado e que tem evitado ter uma grande taxa de evasão que nós tínhamos no começo. E a evasão era sempre no começo, né? A gente perdia basicamente de 15 a 20%, né, dos alunos logo do começo, tá? O TSI tem outras características que a gente vai apresentar, tá? Que, bom, essa parte histórica, né, é a nossa edição atual. Então é o 2023, onde essa turma atual nós temos uma oferta mista, né, da UAB e da UFBC. O UAB entrou com 150 vagas e a UFBC com 60 vagas, tá? Então, um total de 210 vagas em 6 polos. O nosso curso, né, teve uma edição também do ano passado, 2022, e ficou um buraco, né, entre 2019 e o 2022. Ficou sem curso, o TSI ficou sem oferta, sem curso andando em 2020 e 2021, né, por causa da pandemia, tá? É até contraditório, né, você falar assim, bom, mas por que o curso não rodou nessa época, um curso EAD à distância, né, justamente seria ideal durante a pandemia, né? A gente teve problema para equacionar, né, os encontros presenciais, né? Por legislação do MEC, todos os cursos à distância EAD tem que ter pelo menos as avaliações sendo realizadas presencialmente, e que essas avaliações presenciais tem que valer mais da metade da nota, mais de 50% da nota, tá? Então, durante a pandemia a gente teve dificuldade de equacionar essa questão de encontros presenciais, tá? Bom, ano passado a pandemia foi controlada, né, e nós tivemos a possibilidade de iniciarmos o nosso curso. Então fizemos uma oferta própria pela UFBC com 50 vagas, e esse ano essa oferta pela UAB, UFBC, com 210 vagas, tá bom?
Bom, então, rapidamente, né, um resumo do nosso curso é um lato sensu, né, na área de sistema de informação, ensino à distância e com avaliação presencial, já comentamos isso, né, e a duração do curso é 24 meses. Isso é uma característica nossa também, não temos como fugir desses 24 meses, tá? Serão ofertadas 13 disciplinas com 30 horas aula cada, que dá um total de 390 horas no total. O MEC exige, que é os cursos de especialização, para ter um certificado homologado pelo MEC, ele exige 360 horas aulas. Então estamos ofertando 30 horas aulas a mais do que a exigência do MEC. Uma outra exigência do MEC é um trabalho de conclusão do curso, que no nosso caso temos dois formatos, mas o principal é o formato monografia. E estamos planejando, na verdade, né, não está fechado ainda, um segundo formato que seria a apresentação de um artigo, né, o formato artigo. Tá? Nós temos uma plataforma, né, que é o Moodle, que a gente vai apresentar ainda hoje, né, nessa aula, e iremos utilizar várias ferramentas, né, que a pandemia mesma permitiu a apresentação de várias dessas ferramentas. Tá? Um deles é o Moodle, que a gente utilizou para fazer a distribuição, né, para ter essa reunião da aula presencial, a aula inaugural, e a ferramenta AVA, ferramentas como o OBS e outras ferramentas para criar, né, as aulas em si. Tem aula no formato de vídeo, slides, né, PowerPoint e assim por diante. Estas são as disciplinas do TSI, né? Elas são 13 no total, mas eles são essencialmente agrupados tematicamente, né, nessas três áreas. Tá? A primeira seria sistemas, a segunda seria software e o terceiro é a gestão. Tá? São 4 disciplinas em cada uma dessas áreas, divididas em etapas, mas são disciplinas independentes. Portanto, normalmente a gente oferece essas disciplinas à medida da disponibilidade dos professores. Tá? É por isso que o nosso calendário, a gente vai olhar o calendário também, nosso calendário não marca a disciplina previamente. Tá? Vai depender da disponibilidade do professor para encaixarmos essas disciplinas. Tá? Então tem um calendário com as datas, né, das disciplinas, tá? Mas ela não tem ainda o nome, né, dessas disciplinas. Então, são disciplinas temáticas independentes, né, não tem pré-requisitos, mas tem um conjunto, né, quer dizer, um contexto onde a ideia é apresentar esses 3 temas, né, em cima dessas disciplinas. A 13ª é justamente a metodologia científica, que permite o desenvolvimento do TCC. Tá? A ideia dessa disciplina é ter a parte básica, né, teórica em cima, que vai orientar os elementos do TCC. No final da disciplina, metodologia científica, acho que vai ter uma prova, mas uma das atividades que vai ser avaliada no final dessa disciplina vai ser um pré-projeto, né, de um tema para o desenvolvimento do TCC. A partir desse pré-projeto, a ideia é ter, enquadrar, né, ou permitir o casamento entre o tema e o professor. Tá? Então, nós temos diversos professores orientadores especializados em diversas áreas e, dependendo do tema, a gente vai encaixar, né, o aluno, né, com o seu orientador. Tá? Então, foi perguntado na aula presencial se o tema podia ser alterado, modificado. Certamente, com a conversa inicial entre o aluno e o professor, vai haver um ajuste do próprio tema, eventualmente até do escopo, né? O professor vai entrar com a sua experiência e vai tentar ajustar, né, o objetivo do TCC
ao tempo disponível, né? O que é viável, o que não é viável para acertar o tema. Então, portanto, a proposta do TCC vai ser modificada com a interação com o professor. Mas o que vai ser difícil é realmente mudar de área, né? Mudar de tema, porque é muito mais complicado você trocar de professor orientador. Por exemplo, você mudar de área e vai precisar trocar de professor, porque já é uma outra área, fora da atuação do professor. Então isso é um pouquinho mais complicado, tá? A ideia, portanto, é ao longo do andamento do curso, na verdade da metade para o final, nós termos o desenvolvimento do TCC juntamente com as aulas, né? E o último quadrimestre, a UFBC trabalha com quadrimestre, né? Então são 2 anos, temos 3 quadrimestres por ano, então 2 anos teremos, portanto, 6 quadrimestres, né? O último quadrimestre está reservado, né? Não vai ter aula, está reservado somente para o desenvolvimento do TCC, tá? Esse ano iremos trabalhar na reformulação do novo projeto pedagógico do curso TSE. Tá? A ideia é não só atualizar, apesar de que as emendas foram atualizadas, estamos já na terceira versão, mas a ideia é propor novas disciplinas, né, e dar mais flexibilidade à dinâmica do curso. Vocês podem reparar então que são 13 disciplinas no total, e a reprovação em qualquer uma dessas disciplinas é uma questão crítica. Como ele não será reofertado, você, estando reprovado, você praticamente está reprovado do curso, tá? Porque, claro que tem uma certa margem, porque são 360 horas-aulas que você tem que completar. Reprovado no curso não significa que você não vai, não possa continuar fazendo as disciplinas, mas significa que você não vai ter direito a ter o certificado, tá? Da mesma forma que o TCC também, né? Aliás, o TCC é uma barreira muito forte, né, para os nossos alunos, tá? Muitos alunos conseguem completar todos os créditos necessários, passando por todas essas disciplinas, mas, né, esbarra no TCC e não consegue concluir, né, ou não consegue o certificado porque não consegue concluir o TCC, tá? Então, que é obrigatório. Então, dessas 13 disciplinas, a metodologia científica é a única disciplina obrigatória do curso. Vocês têm que passar. Reprovação nessa disciplina implica na reprovação, portanto, do todo o curso também, tá? TCC também, né, precisa ser aprovado no final do curso, no final dos 2 anos. Que mais? Em relação à recuperação, tá? As disciplinas, uma vez reprovado, você tem a oportunidade de ter mais uma oportunidade que a gente chama de recuperação. Mas fazer essa prova de recuperação, normalmente o professor exige que você tenha participado da aula, tá? Ou seja, você tem que ter apresentado os trabalhos e os exercícios ao longo da disciplina, pelo menos 70%, né? Porque usamos essas atividades como presença, né, na disciplina. Então, para você ter direito a fazer a recuperação, você teria que ter assistido, a palavra não é assistir, participado, né, através de exercícios e atividades em pelo menos 70% delas, entregue 70% delas, para poder fazer a recuperação, tá? Então, é muito importante vocês fazerem esses exercícios ao longo da semana, tá? As entregas normalmente são dentro da semana, não está no fim de semana, tá bom? Que mais? Nosso calendário tem já marcado todos os encontros presenciais, onde nós teremos essas avaliações presenciais, que são provas presenciais, né? E cada uma dessas disciplinas vai implicar numa prova.
Outros, antigamente, né, nós, para reduzirmos os encontros presenciais, agrupávamos três disciplinas para fazer a prova ao mesmo tempo. Né? Percebeu também que esse é um modelo que trazia muita dificuldade para os alunos, estudar três disciplinas para fazer a prova de uma vez só. Tá? Mesmo porque as disciplinas eram espalhadas, né, ao longo do quadrimestre, ao longo dos 3 meses, e você tinha que reestudar, né, toda a matéria da primeira disciplina, que foi o primeiro mês, por exemplo, para poder fazer a prova. Isso trazia problemas sérios, né, de desempenho para os alunos. Então resolvemos fazer uma prova a cada disciplina, ou seja, praticamente uma prova a cada mês ao longo do ano. Né? Então acaba aumentando o número de encontros presenciais. Tá? Mas melhorou bastante, facilitou bastante, né, para os alunos, e facilitou também o envolvimento, a imersão do aluno na disciplina. Tá? Que mais? Caso vocês não consigam fazer alguma prova, né, nesses encontros presenciais, mas de uma forma justificada, quer dizer, a nossa pós-graduação ela tem uma série de regras que estabelece quais são as condições consideradas legais para solicitar uma prova substitutiva. Não é recuperação, é uma prova substitutiva porque você não conseguiu fazer, porque ficou doente ou teve falecimento da família. Tem alguns casos que são reconhecidos oficialmente, e eu não sei todos. Então você teria que entrar em contato com a pós-graduação para saber quais são esses casos e quais são os comprovantes necessários para oficialmente, né, solicitar uma prova substitutiva, tá? Que não é recuperação. Tá? Tanto a prova de recuperação substitutiva a gente costuma fazer juntamente com a prova presencial. Então, por exemplo, tem as datas marcadas, né, para os encontros presenciais onde você vai fazer a prova. E algumas pessoas que vão fazer a recuperação e a substitutiva ficarão mais tempo no polo para fazer essas mais provas adicionais. Tá bom? Então esse é o esquema normal da relação entre as disciplinas, né, e os nossos encontros presenciais. Bom, em relação ao curso e às disciplinas é isso. O que a gente vai ver agora é a parte operacional, usando os navegadores, né, e entrando no nosso ambiente, o Moodle. Tá? Qualquer outra dúvida em relação à disciplina, por favor, encaminhe um e-mail. Inclusive eu vou mostrar aqui no Moodle qual o ambiente, né, que nós iremos utilizar para realizar a comunicação entre vocês, os alunos, e a coordenação e os tutores. Tá? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês seria o nosso site da UFABC. Tá? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui o link pronto, mas é www.ufabc.edu.br. Essa é a página principal da nossa universidade. Aqui no menu nós temos ensino, pós-graduação. Bom, dentro da pós-graduação nós temos a especialização. Tá? Mas antes de entrarmos na especialização, nós temos aqui o link para o portal do SIGA. Tá? O SIGA é o nosso sistema administrativo e acadêmico e administrativo. Então,
todas aquelas solicitações formais, né, de atestado de matrícula, toda a documentação em relação à matrícula, é, todo o nosso contato para a parte acadêmica da universidade, principalmente a secretaria, é através do SIGA, onde vocês também irão conseguir ter os endereços necessários para contactar a secretaria. Tá? Acho que uma das coisas mais interessantes, né, ao se tornar aluno da UFABC é você ter a carteirinha de estudante. Né? É muito bacana, na verdade, essa carteirinha de estudante, porque vocês passam a ter acesso a descontos de estudante no cinema, no teatro e também nos transportes públicos. Tá? E dentro da nossa universidade vocês poderão é, é, entrar na biblioteca, por exemplo, buscar toda a infraestrutura, né, da nossa universidade. Tá? Então, a biblioteca, a parte do centro esportivo, é, entre outros serviços, eu não sei exatamente. Tem um restaurante universitário também, tá? Que vocês passarão a ter acesso fisicamente. Né? Caso vocês queiram conhecer o UFABC presencialmente, vocês poderão utilizar essa carteirinha para chegar na nossa universidade, passar pelas catracas, né? Tudo usando a nossa carteirinha, tá bom? Então, vocês deverão receber essa carteirinha, eu não sei quando, depende da nossa secretaria, a parte administrativa, para organizar essa parte. Então, a coordenação do curso cuida da parte pedagógica, da parte acadêmica do curso, mas toda a parte administrativa, né, e formal é através da Secretaria da Pós-Graduação. Tá? Nós temos uma secretaria especializada para o curso de especialização, e o sistema que cuida dessa parte é o SIGA, que está aqui, né, indicando esse link que está aqui. Tá? Eu vou clicar, mas a minha tela é diferente dos alunos, porque vamos entrar, né? Porque por ser professor da UFABC, eu tenho alguns portais, alguns links, né, diferentes, tá? Então não saberia dizer quais são os recursos, né, e quais são os sistemas que os alunos têm acesso, tá bom? Deixa eu voltar agora para fechar aqui, voltar para o UFABC. Uma coisa importante aqui, deixa eu voltar no menu. Estou sempre meio atrapalhado. Está aqui, o menu. Serviços e sistemas. Aqui nós temos acesso ao webmail. Tá? Aqui, clicando aqui. Vocês vão passar a utilizar o e-mail. Vocês receberam, na verdade, um e-mail, né, institucional da UFABC, e é muito importante que vocês comecem a utilizar, né, acessar a conta através do webmail, ou então configurar, né, o seu Gmail ou Yahoo, que seja, para receber os e-mails endereçados a esse e-mail institucional, porque o Moodle, né, só permite o cadastramento de e-mails institucionais. Tá? Ele excepcionalmente a gente consegue cadastrar e-mails externos, da mesma forma que a gente fez isso para o processo seletivo. No processo seletivo a gente utilizamos os e-mails individuais ou pessoais de vocês, né, para fazer a comunicação e para fazer o acesso, mas ele automaticamente cancela, né, esses e-mails externos. Por uma questão de segurança, ele trabalha somente com os e-mails institucionais. Então, toda a nossa comunicação, todas as mensagens importantes, né, e as oficiais, tá, é feita através desse e-mail institucional. Tá? Então é muito importante que vocês entrem, tá, e aprendam a utilizar o webmail para acessar. Entrem todos os dias no webmail para saber se tem alguma mensagem para vocês, tá bom? Então, os avisos do Moodle, a disciplinas, as atividades, toda a comunicação do Moodle será feito pelo e-mail institucional que vocês receberam, tá bom?
fechar aqui. Voltando então ao nosso curso. Então, acesso ao SIG também está aqui, né? Tá, o SIGA A. Novamente, é só para mostrar que tem vários caminhos para o SIGA. Que mais? O acesso ao Moodle, né? O Moodle é o endereço dele aqui, está aqui em cima, né? moodle.ufbc.edu.br, tá? Então, ele vai entrar na tela de login e nós acessamos. Vocês podem reparar que você só coloca a parte antes do arroba, né? arroba ufbc.edu.br, tá? Então, esse é o login e a senha é aquelas que vocês escolheram, tá? Acessando o Moodle, nós temos os nossos cursos, os eventos, então. Bom, você consegue personalizar, né, essa tela. É importante que vocês aprendam a utilizar o Moodle o quanto antes também. Apesar de que vocês devem ter tido já o primeiro contato na época do processo seletivo, né? Aqui em cima nós temos o painel que permite acessar, listar, né, todos os nossos cursos. Tá? Aqui você tem como personalizar, né? Mas tá aqui a lista de disciplinas, né? Eu tenho várias disciplinas que estou rodando no momento, mas vamos voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho o TSI geral. Tá, aqui bom, tá aqui, né? Pós-graduação, TSI 2023 geral. Essa é uma disciplina que foi criada exclusivamente para ter o contato entre os alunos e a coordenação, tá? Então todos vocês estão cadastrados. Cadê aqui? Vamos entrar, né? Participantes, tá? Então todos os 215 participantes, ou seja, tem, além dos alunos, né, tem a coordenação e os tutores, tá? Deixa eu explicar um pouco mais sobre os tutores. Nós teremos 4 tutores. Na verdade, no projeto UAB serão 3 tutores. São 2 tutores para cada, desculpe, um tutor para cada, desculpe novamente, um tutor para cada 2 turmas, tá? Então, turma é o polo, né? Cada tutor irá cuidar de 2 polos, tá? Eles já deverão fazer contato com vocês, né, para iniciar esse processo de interação. Qual o papel do tutor? O papel do tutor, ele não é responder a questões acadêmicas em princípio, tá? Claro que ele vai ajudar vocês, né, em tirar dúvidas, no sentido de encaminhar essas dúvidas para o professor. A ideia é organizar a turma, né? Criar uma ideia realmente de turma. Esse é o papel principal do tutor, manter a turma engajada, envolvida, chamar a atenção, né, do aluno se ele não estiver participando, né, da disciplina, cobrar a participação do aluno. Esse papel importante, né, de manter um grupo unido, tá? Então, uma das primeiras atividades que ele deverá fazer é tentar criar um grupo no WhatsApp, por exemplo, né? Então, por favor, participem desse grupo. Tem algumas regras importantes no WhatsApp, é que o professor e a coordenação não vai participar desse WhatsApp, desse grupo, justamente para dar maior liberdade para vocês poderem interagir e liberdade para vocês poderem até criticar, né, a coordenação, o professor, o curso, seja o que for. Quer dizer, a ideia é realmente você criar essa comunidade, esse espírito de comunidade. Afinal, a rede social foi criado para isso, né? Utilizar essa nova ferramenta de uma forma positiva para o nosso curso, tá? Tentar evitar ao máximo
isolamento, né, que um curso EAD provoca no aluno, né? Ele fica sozinho em casa ou no serviço, né, lidando com o curso, né, diretamente com a disciplina, né? A, a, ele perde, né, aquele engajamento, aquele envolvimento de uma aula presencial, por exemplo, com seus colegas, né, até com o próprio professor, né, ah, presencialmente, mas tentar reduzir, né, essa sensação, né, de isolamento ou de solidão, né, através dessas plataformas de redes sociais. Tá? Então a função principal do tutor é cuidar da classe, né, cuidar da turma. Tá? Então vai estar lá para ouvir, né, eventuais queixas, eventuais problemas, está lá também para motivar, né, engajar vocês, né, e evitar que haja, né, essa sensação de isolamento por parte dos alunos, tá? É mantê-los todos engajados no curso, né? Essa é a nossa principal preocupação, tá? Desenvolvemos o curso, desenvolvemos praticamente uma atividade voluntária dos nossos professores. Você não vai ganhar mais, apesar que a OAB paga a bolsa, né, professor, mas não a bolsa eu não lembro quanto que é o valor, mas é em torno de, deve ter subido agora, né, em torno de R$ 2.000, antes era 1.500, alguma coisa assim, tá? Mas não é o problema da bolsa, o professor vai receber só por um mês, durante o período que estiver dando aula, né? Não vai receber durante os 2 anos, tá? Então, ah, não é essa questão da bolsa, né, que vai ajudar, que provoca o engajamento do professor. A grande maioria dos nossos professores, inclusive na nossa oferta da própria, né, da UFBC, que não envolve bolsa, é para criar essa oportunidade, né, para os nossos alunos, né, de engajamento e de criar, né, uma oportunidade profissional para os nossos alunos. Tá? Esse é o nosso objetivo. Então, o que me deixa muito triste é aluno desistindo do nosso curso. Né? Tá? Foi projetado para ter 250 alunos, desculpe, 210, né? E não queremos perder nenhum de vocês. Tá? Nós queremos que vocês levem esse curso até o fim. Tá? Então, ah, e o papel do tutor é um papel muito importante, né? É criar essa comunidade, esse espírito de classe, né? De turma. É, é uma coisa muito importante, inclusive profissionalmente, vocês já são profissionais do mercado e sabem o valor que é um networking, né? De colegas da mesma área. Coisa que você não consegue, dificilmente numa empresa você vai ter pessoas ou muita gente trabalhando na mesma área, né? É normal numa empresa, mesmo uma empresa de grande porte, você ter diversos profissionais de diferentes áreas. Né? A ideia é não ter, como se diz, pessoas de reserva, né? No fundo, estão todo mundo. A ideia é trabalhar, né, em diversas áreas, complementando o serviço do profissional do outro, tá? Então, é uma oportunidade de vocês terem, conhecerem pessoas de outras áreas, de outras empresas, né? O networking é muito valioso. A gente vê o funcionamento desses networkings, é, para indicar, pessoal buscar novos empregos, novas oportunidades, ideias, ajudar até a resolver problemas, porque você começa a ter um problema específico dentro do seu trabalho, você conhece alguém dentro do seu networking que é um cara muito bom, um especialista naquele assunto. Aliás, o nosso curso tem uma característica, né? Muitos alunos sabem mais do que o próprio professor, independente da área, né? Tá bom? Então, essa é uma coisa muito bacana. Tá? E que a ideia da rede social, né, é justamente incrementar e fomentar isso, né? Ter mais elementos positivos no curso, além do próprio curso em si. Tá? Bom, voltando aqui à nossa tela, tem os participantes. Então, o TSI geral é, é a disciplina a partir do qual nós teremos essa comunicação. Tá? Toda a parte de envio de mensagens aqui, tá? É possível através do TSI geral. Tá? A gente tem como encaminhar mensagens ao grupo ou no privado. Que mais? Deixa eu voltar a tela.
Na parte geral, né, está aqui a nossa apresentação. Tem um projeto pedagógico do nosso curso, tem um calendário, tem essa apresentação inicial e tem os avisos, né, que vocês viram alguns, tá? É através desse mecanismo de envio de aviso é que a gente manda todas as mensagens para o curso inteiro, né? Para todos os cadastrados aqui. Tá? É por isso que é importante vocês olharem o e-mail institucional. Tá? Essas mensagens aqui vão sempre para os e-mails institucionais dos cadastrados. Então vamos dar uma olhada no calendário. Esse é o nosso calendário de 2023. Vocês podem ver que todas as encontros presenciais já estão marcados por ano inteiro, tá? É o que está marcado aqui em vermelho, tá? São 8 disciplinas, né? O nosso calendário acadêmico da UFBC, que nós temos que obedecer também, ele segue a ideia de quadrimestre, né? Então, em rosa nós temos os períodos de recesso, né? E aqui, estamos aqui, né? Em 11 de março, que é a apresentação do curso. Vocês tiveram uma prova presencial aqui de seleção e classificação, tá? Aqui as disciplinas, né? Na segunda-feira vai começar a disciplina 1, que no caso é a disciplina computação móvel, né, do professor Diogo Martins. Tá? A disciplina 2 já está fechada também. Essa disciplina é chamada Sistemas Corporativos de Informação, o professor Douglas Cassiano. Então esse primeiro quadrimestre já está fechado. Nós temos essa organização. Normalmente cabem 3 disciplinas por quadrimestre, 3, né? Então, exceto esse primeiro quadrimestre, Q1, que normalmente a gente coloca só 2, justamente porque no começo do ano a gente aproveita para fazer as inscrições, as matrículas e o ajuste necessários, né, para o início do curso, tá? Não só o início do curso, como também o andamento do curso no próximo ano. Então, no ano que vem, nós também teremos 2 disciplinas no Q1. Em 2024, 2 disciplinas no Q1 e mais 3 disciplinas no Q2. Tá? São 5 disciplinas, portanto 8 mais 5 dá 13 e a gente fecha o curso, né, essa turma de 2023 em termos de disciplina no Q2, né, no segundo quadrimestre de 2024. E o Q3 de 2024 fica reservado, portanto, para o desenvolvimento do TCC. Tá? Então, está aqui o disciplina 1, disciplina 2. Nós temos um recesso entre um quadrimestre e outro. Está aqui, esse recesso em rosa. Normalmente são 3 semanas. Começa a disciplina 3, 4 e 5. Então, o esquema geral é isso, né? Dura a disciplina são aqui, né, 4 semanas, tá? Tá aqui, a amarelo também marca o início do quadrimestre, né? Então, a disciplina 3 é início do quadrimestre 2, 1, 2, 3 e 4 semanas, e no final da 4ª semana nós temos aqui a avaliação presencial no sábado, sempre depois do almoço, portanto às 2 horas. Pode ter algum deslocamento pequeno, né, em relação às 14 horas, mas a ideia é sempre marcar no período da tarde, para dar tempo eventualmente dos candidatos ou dos alunos se deslocarem da sua residência até o polo. Tá? Então essa é a ideia. Nunca vai ser sábado de manhã. Bom, está aqui para cada final de cada disciplina, ou seja, mais ou menos a cada 4 semanas nós teremos um encontro presencial. Tá? Tá marcado aqui. Então vocês têm já como planejar todo o ano, né, em relação a esses encontros presenciais. Tá? Já está pré-estabelecido estas datas. Tá? Eventualmente
encavala alguma outra atividade em cima dessas datas, tá? Mas lembre-se, né? Podemos aplicar provas substitutivas somente se essas ausências forem tiverem justificativa legal, tá bom? Caso contrário, você não tem como passar na disciplina, né? Praticamente é uma recuperação direta, porque você não tem como passar na disciplina sem fazer a prova presencial. As provas presenciais, né, sempre irão valer mais do que as atividades desenvolvidas ao longo da disciplina. Então, toda semana tem duas ou mais atividades para serem entregues. Isso vale nota, né? Mas no total, no nosso caso, vai valer no máximo 40% da nota. 60% será a prova presencial. Tá? Novamente aqui no terceiro quadrimestre, né, que começa em 18 de setembro, né, nós temos 3 semanas de recesso e aqui começam novamente a disciplina 6, 7 e 8. Tá? São cores diferentes. Tem situações onde o final da disciplina cai no feriado, como esse caso que está aqui, em outubro, né? Não sei se aparece marcado, o mouse e tal. Então, dia 12 de outubro é a Nossa Senhora, é feriado da Nossa Senhora de Aparecida e, teoricamente, a avaliação presencial deveria ser no dia 14 de outubro. Mas como é um feriado, a gente desloca para a semana seguinte do feriado. Então, acontece, então acaba sendo dia 21. A prova da disciplina 6 será deslocada, portanto, de uma semana, né, no dia 21. Deve acontecer algumas vezes aqui, né? Eu lembro que aconteceu algumas vezes onde houve. Aqui também, né? A primeira disciplina, a disciplina 1, justamente a disciplina 1, teve o feriado aqui da Semana Santa e tivemos que deslocar a prova, né, a avaliação presencial em uma semana. Tá bom? Então tem aqui tudo marcado, as provas, né, e esse é o calendário. Tá? No final desse ano, iremos propor um novo calendário de 2024. Né? Normalmente, entre dezembro, nós conseguimos elaborar esse calendário. Não conseguimos elaborar antes porque esse calendário ele é amarrado com o calendário acadêmico da UFBC, né, com os quadrimestres da UFBC. E o calendário acadêmico da UFBC somente é o conselho, né, que determina, né? A gente só tem acesso a esse calendário no final do ano, né, de 2023, tá? Então a gente não consegue prever, né, ou fechar um calendário antes de fechar primeiro o calendário da UFBC, tá bom? Esse foi o calendário. Deixa eu voltar então agora. Tá? Ao TS geral. Então vai ser essa nossa interface, né? É importante, já falamos sobre tutores também. Vamos dar um exemplo de uma disciplina para finalizar essa aula inaugural, mesmo porque já está chegando o tempo, né? Rapidamente, entrar em painel. Deixa eu achar aqui. Está aqui. Essa disciplina de computação móvel é a primeira disciplina que vocês terão. Provavelmente vocês não têm acesso ainda, ou deverão ter na segunda-feira. Esse é o título, nome e tem a apresentação. E aqui está restrito ainda, né, o acesso a partir do dia 13. Tá? Então, esse é o formato essencial da disciplina. São tópicos, né? Acho que eu já comentei, cada disciplina é dividida em 4 semanas.
Esse modelo é o modelo que o professor Diogo seguiu por recomendação nossa, mas os professores não têm obrigação de seguir esse modelo. A gente tem que lembrar que o TSI é um curso é, experimental em diversos aspectos. A gente testa, experimenta várias coisas, né? Esse formato é um dos formatos que deu certo, então motivo pelo qual a gente recomenda aos nossos professores. Mas cada disciplina tem suas características diferentes e o professor tem completa autonomia e autoridade também em relação à disciplina. Tá? Ele que determina as principais características, aliás, todas as características da disciplina, inclusive em relação à estrutura. A gente sugere essa estrutura baseado nos experimentos que fizemos no passado, né? Mas nada impede que um outro professor queira experimentar e testar novos formatos, mesmo porque depende de cada disciplina. Né? Algumas atividades dentro da disciplina você consegue fazer na forma de testes, o outro é mais adequado na forma de trabalho, na forma de trabalhos em grupos, por exemplo. Né? A prova será a presencial, é sempre individual. A outra pergunta também que fizeram é se o TCC era em grupo. Não, a TCC é individual, obrigatoriamente individual. Tá? Bom, voltando aqui, nós já temos já cadastrados 2 vídeos e os slides da aula e atividade, né? Que provavelmente, eu não sei dizer, deixa eu ver se eu consigo abrir. Tá, são 2 tentativas. Nota, provavelmente é um teste. Eu não vou entrar porque ele não vai. Como professor eu consigo entrar, mas vamos deixar a surpresa para vocês, tá bom? Deixa eu tentar editar configurações. Aqui, a duração. Já está programado, né, para abrir no dia 15 de março, que, bom, dia 13 é segunda-feira, então vai abrir na quarta-feira e vai fechar na própria quarta-feira. Tá vendo aqui? Então, ele abre à meia-noite e fecha, desculpe, às 0 horas, né? E fecha meia-noite do dia, no próprio dia. Então, vocês terão apenas um dia para fazer esse exercício, tá bom? Isso no dia 15, tá? Então, é isso. Deixa eu só cancelar e voltar, né, ao tópico. Então, nós temos já 7 tópicos, tá? Que é o esquema, digamos, de sugestão, o modelo nosso, né? São 2 tópicos por semana, né? Portanto, são 2 assuntos por semana. Então, a primeira semana nós teremos o tópico 1 e tópico 2, tá? E depois, a última semana, a quarta semana, só tem um único tópico, tá? A ideia é você ter. A ideia é de 3 dias para cada tópico, né? E a última semana, a quarta semana, tem um tópico só, tá? Não serão 8 tópicos. A ideia é ter 3 dias para vocês estudarem para a prova, que normalmente é assim. A última semana, a quarta semana, você tem um tópico e depois 3, 4 dias para estudar até a prova, né? Que normalmente é no sábado da quarta semana, tá bom? Então esse é o esquema geral, né, das nossas disciplinas, e lembrando novamente que ela não é obrigatória, quer dizer, cada professor vai ter autonomia para desenvolver o seu próprio modelo, tá bom? Acho que é isso em relação ao Moodle e em relação à navegação. Deixa eu só sair. Bom, eu acredito que tenha atingido o objetivo dessa aula inaugural, que é apresentar as principais questões em relação ao nosso curso. Né? É claro que acho que não consegui responder, eventualmente não tenho conseguido responder todas as questões que vocês queiram fazer, mas nós temos já um canal aberto, né, através do TSI Geral. Vocês poderão mandar perguntas e questionamentos e eventuais dúvidas que vocês tenham, tá bom? Ah,
uma questão importante, né, que foi comentado em relação a uma demanda, né, de a possibilidade de mudar de polo, tá? É, é possível, né, mas não por enquanto, tá? Ah, por obrigação legal também, as avaliações presenciais, ele exige uma lista de presença. Essa lista de presença é a prova, né, oficial de que vocês fizeram uma prova presencialmente em um determinado polo. Esse é um documento muito importante. É a partir desse documento que a gente consegue emitir um certificado oficial, né, reconhecido pelo MEC, né, que vocês fizeram presencialmente essas avaliações. Como é que exige isso, né? Que haja uma avaliação presencial e que você esteja, e que haja uma prova da sua presença, né, nessa avaliação. Tá? Então a lista de presença é muito importante. Tá? Não se esqueçam de assinar, né? E não se esqueçam de cobrar, né, eventualmente o coordenador do polo se ele esquecer de passar a lista, né? Não saiam do polo, né? Depois de fazer uma prova, não saiam sem assinar a lista, tá? Se esquecerem, volta para o polo para assinar, tá? É muito importante. Então, essas questões legais dificultam todo um processo, né, de realocação, né, de pessoas. Vai ter gente que vai desistir do curso? Sim, vai ter, mas é importante que essas pessoas que desistiram do curso formalizem essa desistência para que a gente possa abrir essa vaga e possa colocar um edital de transferência para essas vagas de desistentes. Tá? Então, aí nesse caso seria possível realizar essa nova transferência e que vai ser, por exemplo, se tiver muita disputa, né, a gente vai ter que ranquear por nota das disciplinas. Tá? Então, com isso acho que eu consegui responder as principais dúvidas que foram apresentadas, né, hoje no dia da apresentação na parte presencial. Tá bom? É isso, gente. Para finalizar, já estouramos o tempo, né, de 1 hora. Gostaria novamente de reforçar, né, as boas-vindas, né, ao nosso curso. E também, gente, não desistam, né? Tá? É uma oportunidade muito importante, né, profissionalmente falando. A gente faz um esforço grande, né, para ter vocês e mantê-los, né, ao longo do curso. Tá? Então, vamos vestir a camisa, literalmente, vamos envolver, né, vamos nos engajar, vamos alocar um tempo nas nossas vidas para dedicarmos e fazer uma imersão, né, nesse curso, né, nessa nova fase, como estudantes, né, para tocar uma proposta, né, interessante para a vida de vocês. Tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção, né? Então, bons estudos, né? Vamos em frente, tá bom? Obrigado, até mais.